students! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tiago Moraes e ao meu lado está a intérprete Maria e juntos ministraremos mais uma aula de inglês para vocês, alunos do 6º ano. Bom, para mim é um prazer incrível estar aqui com vocês e hoje o assunto é bastante importante, né? Eu quero trabalhar com vocês o presente contínuo, que em inglês é o present continuous, e trazer também alguns exercícios para nós praticarmos, certo? Vamos começar? Em primeiro lugar, para nós iniciarmos essa aula, eu queria que vocês observassem essas imagens que estão aí no quadro. Olha lá, imagem 1, o que está acontecendo aí com essas pessoas? A imagem 2, você vê uma criança comendo aí um pedaço de melancia, né? Se a gente segue aqui, nós temos mais algumas imagens, tem uma moça dormindo, outra está viajando. Então assim, nós temos 4 imagens e cada qual tem atividades acontecendo. Existem pessoas que estão interagindo ou que estão fazendo alguma coisa. Sejam elas assim conversando numa mesa de bar, de restaurante, ou esteja dormindo ou viajando, né? E o que isso remete, né? Olha lá, nós temos mais algumas imagens, crianças brincando, outras correndo, né? São atividades que estão acontecendo agora, né? Então, se nós refletirmos sobre cada uma dessas imagens, a gente pode entender o seguinte, né? Que cada pessoa ou grupo de pessoas está agindo de alguma forma, está praticando algum tipo de ação, né? E essas imagens, o que elas têm em comum é exatamente essa ação contínua. É algo que está acontecendo agora. Por exemplo, eu estou ensinando inglês para os alunos do 6º ano. Isso, gramaticalmente falando, remete a essa ideia do present continuous, ou presente contínuo, que é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Pense bem, toda vez que você ouvir falar neste conteúdo, como eu vou dizer em português, presente contínuo, você precisa automaticamente se lembrar disso, que se trata de ações acontecendo agora, neste momento, certo? Bom, para darmos seguimento, a gente precisa pensar em alguns detalhes. Nas imagens 1, por exemplo, 1, 4 e 5, em português, elas apresentam o sufixo ando. Professor, como assim sufixo? O que é isso, sufixo? Sufixo, gente, é aquela palavrinha que você coloca no final de uma outra palavra para formar uma nova ideia. Então, por exemplo, lá nós temos o verbo conversar, como aquelas pessoas que estavam na mesa conversando na primeira imagem, vocês lembram? Então, no presente contínuo, a gente precisa adicionar o sufixo ando e aí o verbo deixa de ser conversar e passa a ser conversando. É assim que a gente elabora essa ideia de continuidade nos verbos em português. Mas nós temos outros exemplos. Por exemplo, o verbo viajar. Você viu uma imagem de uma menina em um avião e aí o verbo viajar, adicionar o sufixo ando, passa a ser viajando. Assim como nós temos aquelas crianças brincando na areia, na praia, brincar passa a ser brincando, e assim sucessivamente. Nós temos outros exemplos, como nas imagens 2 e 6, o sufixo não é ando, né? Em português nós temos outros exemplos de sufixos, como o endo. Então nós temos aquela imagem das pessoas comendo, então o verbo comer, nessa ideia de continuidade, passa a ser comendo. Assim como o verbo correr, você fala correndo. E nós temos a imagem 3, o sufixo indo, no caso daquela menina dormindo. Então, o verbo dormir, na ideia de continuidade, passa a ser dormindo. Então, nós temos em português, eu trouxe para exemplificar, 3 exemplos de sufixos: o ando, o endo e o indo. Mas, trazendo agora um pouco para a nossa realidade da língua inglesa, como que seria esse sufixo ou esses sufixos de continuidade na língua inglesa? Bom, a língua inglesa é uma língua um pouco econômica, então o português tem várias palavras, ao passo que, para o inglês, aquelas tantas palavras em português passa a ter apenas uma só, respectivamente, em inglês. E esse sufixo em inglês é o ing, ou como a gente pode falar, ing, certo? Então, em português, nós temos
ando, endo, indo. Em inglês nós temos ing ou ing, certo? E como que elabora, professor? Como que você vai falar eu estou correndo, eu estou estudando, eu estou brincando? Bom, segue a mesma lógica. Você precisa pegar o ing e adicionar ao verbo em inglês. Vamos ver alguns desses exemplos para ficar mais claro? Só que antes de ver esses exemplos, eu quero chamar a atenção de vocês para a parte dos sujeitos e o verbo to be, que é um assunto que eu sei que vocês já têm noção, o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, porque quando a gente adiciona o ing nas frases, a gente precisa observar o verbo to be. Então, olha só neste quadro. Como eu já trabalhei, nós temos os sujeitos, né? Os pronomes pessoais, nós temos cada um deles, né? E nós temos o verbo to be que corresponde a cada um desses sujeitos, certo? Essa tabela é muito importante, porque é a partir dela que você vai passar a elaborar as frases no presente contínuo. Então, entendendo bem essa tabela, nós partimos então para os exemplos com o ing. Então, olha essa frase em inglês, por exemplo. I am playing with my kids at the house right now. Traduzindo fica, eu estou brincando com os meus filhos em casa agora. Observe lá em português que eu tenho o verbo brincar com o sufixo ando. Em inglês, como eu expliquei, nós temos o verbo play com o sufixo ing. Então, brincando passa a ser playing. Observe aqui também o am, que é o verbo to be antes do play. Essa construção também é muito importante, porque se trata do verbo to be. Lembra quando nós estudamos sobre o verbo to be, algumas aulas aí para trás, certo? Então, é exatamente essa construção aqui, ó. I am playing, que se trata o presente contínuo. Vamos para um próximo exemplo. Olha a estrutura, aliás. Nós temos o sujeito, o am, o verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar, o play, que é o verbo principal, o ing, e depois at the house, ou seja, o complemento da frase. Essa é a estrutura básica e correta para elaborar frases no presente contínuo, certo? Bom, o que é isso, professor, esse quadro aí cheio de expressões? Isso aí eu trouxe para exemplificar para vocês expressões em inglês que são utilizadas em situações de presente contínuo. Então, quando você quer mostrar para o seu leitor, ou para o falante, ou para o seu amigo, não importa, que você está falando algo neste momento, ou coisas que estão acontecendo agora, a gente usa algumas dessas expressões aí em inglês. Então, eu vou ler em inglês e vou traduzir para vocês. Na medida que eu for lendo em inglês, se for possível, repita aí comigo em casa, certo? Então, na primeira expressão lá, nós temos at the moment, que significa no momento. A segunda, at the present, no presente. At this moment, neste momento. Currently, atualmente. For the time being, por hora. Now, agora. Nowadays, hoje em dia. Right now, agora mesmo. At present, atualmente. Então, veja que são expressões que estão acontecendo agora. Como eu citei o exemplo, eu estou ensinando inglês no presente. Eu estou estudando inglês agora. São expressões que a gente afirma, né, ou reafirma que a situação está acontecendo agora. Certo? Vamos, então, para a nossa atividade. É uma atividade bem simples em que você deverá pensar nessa estrutura do present continuous, do presente contínuo, que é o ing. Lembre-se, quando você ouvir falar em presente contínuo, você tem que lembrar do ing, certo? Então, a ideia do exercício é que você observe essas imagens, o que esses personagens estão fazendo, né? O que esse menino está fazendo ali com aquela bola, o que aquelas crianças estão fazendo com aquele lápis, qual que é a ideia que essas imagens te remetem, certo? E a partir disso, você vai preencher cada uma dessas frases com o verbo que está aí em cima no quadro. Tá vendo que tem 4 verbos aí em inglês? Eu não vou traduzir, porque se eu traduzir, eu vou dar a resposta para vocês, né? Mas eu deixei aqui a tradução para facilitar. E você vai preencher em cada um desses espaços em branco um verbo que está aqui em cima
com o detalhe, acrescentar o ing a cada um deles e o verbo to be que corresponde a cada um desses sujeitos. Para que isso, professor? Para você transformar essas frases no presente contínuos. Digamos que essas frases estão no presente, mas eu quero que vocês elaborem no presente contínuo, certo? Bom, muito simples. Essa foi a nossa aula. Eu trouxe para vocês essas noções do presente contínuo, que é o ing. Lembre-se disso. Quando você pensar em presente contínuo, você precisa lembrar do ing. Trouxe para vocês alguns dos exemplos e fechamos com alguns exercícios. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula sobre presente contínuo. Espero que vocês visitem o portal para que vocês tenham acesso a esses conteúdos e outros que já estão postados lá. Façam os exercícios, compartilhe com seus familiares e eu espero vocês em uma próxima aula. Até breve. Bye, bye.